Sabe quando a gente sente que tá pronta para começar algo novo, mas parece que nunca sai do papel? A gente tem ideia, mas fica tudo meio solto na cabeça, parece várias pastas assim do Drive desorganizadas e a gente não consegue nem organizar essas pastas, nem saber o que colocar dentro. Então eu tava exatamente assim. Eu tava me sentindo assim, recheada, acumulada de ideias, de coisas, mas eu não sabia como dar o primeiro passo. Eu acho que esse excesso, ele mais atrapalha do que ele ajuda. A gente, né, que trabalha com criatividade, enfim, a gente acha que é bom a gente pensar demais, a gente ter muito repertório, a gente saber demais ou ter ideias demais. Só que, na verdade, quem trabalha mais tempo com isso, e acho que percebeu, né, com o tempo, com a experiência, com os trabalhos, que isso às vezes mais atrapalha do que ajuda. Porque fica essa paralisação que eu tava, por exemplo, nesse começo do projeto. Então, quando eu decidi, né, fazer o rebrand da minha marca pessoal, aquilo tudo que você já sabe do episódio 1 e 2, se você não assistiu, eu sugiro você assistir para você entender todo esse emaranhado de ideias e desabafo que vai ter aqui hoje para vocês. Quando eu decidi fazer isso, eu não sabia para onde ir. Eu comecei a pesquisar muita referência e eu já tinha muita referência, mas eu pesquisei, né, comecei a pesquisar mais e acabou que isso me atrapalhou de um jeito que vocês não fazem ideia, porque cada hora eu pensava uma coisa diferente. Então, nossa, eu vi uma referência aqui, adorei, vou fazer mais ou menos desse jeito, vou trazer minha originalidade, claro, para essa referência. E aí depois eu via outra, nossa, adorei, gostei mais, vou fazer assim, e outra, e outra, e outra, e acabou que ficou algo insustentável, porque eu passei acho que uns 3, 4, 5 dias nesse processo de não saber o que seguir. E aí foi que eu me dei conta que se eu quero fazer um rebrand da minha marca, se eu quero construir esse posicionamento tão original, tão diferente, acho que seria melhor eu mesma primeiro pensar o que eu quero trazer para depois buscar a referência nesse viés. E isso, tá? Eu falando em voz alta parece que é meio óbvio, né? Mas a gente não para analisar isso. Quando a gente pensa em brainstorming, quando a gente pensa em buscar referência, quando a gente pensa em pensar coisas novas, o que a gente faz? Busca ideias, salva post, salva vídeo, salva aquilo e acaba que fica realmente essa bagunça na nossa cabeça. E, gente, não sei se vocês sabem, mas nosso cérebro, ele não tem pasta. A gente não tem como fazer, não, essa referência aqui a gente vai usar isso, isso, não. A gente precisa trazer isso pro papel e foi justamente o que eu fiz. Então, primeiro de tudo, eu parei, analisei, eu fiz um autoconhecimento ali, né? Eu refiz, na verdade, meu autoconhecimento, porque eu já tinha feito, né? Já tinha passado por vários pontos, assim, de me entender no digital, né? Hoje, quem eu sou, é muito por isso, né? Quando eu comecei, eu era muito aquela garota do boss, né? Ai, lifestyle boss do digital, tem que usar blazer, tem que usar batom vermelho, tem que usar isso, aquilo. Então, naquela época, quando eu não tinha esse autoconhecimento para saber quem eu era, eu preferia, óbvio, seguir a manada, seguir quem tava fazendo sucesso. Então, eu fui muito nesse caminho. E aí, depois, com o tempo, que eu fui entendendo que era muito melhor trazer a minha originalidade, eu trazer quem era eu, que eu comecei a perceber que eu precisava primeiro me autoconhecer. Primeiro também saber quem eu ia trazer para o digital, porque claro, existe uma Bia, assim como qualquer pessoa, né? Existe uma pessoa, existe uma Bia para cada fase, para cada grupo, para cada etapa da minha vida, para cada tudo. Então não tem isso de tipo assim, ai, porque você é duas caras. Não, gente, todo mundo é 2, 3, 4, 5 caras. Vocês concordam comigo que você é uma pessoa para sua família, você é outra pessoa para os seus grupos de amigos, até dentro do seu grupo de amigos, você pode ser uma pessoa para um grupo de amigos, outra pessoa para outro grupo de amigos, você é outra pessoa para o seu namorado, você é outra pessoa para os seus clientes, você é outra pessoa no seu trabalho. Então, a gente, nós somos várias caras. Não tem como, né, a gente ser a mesma pessoa em todos os grupos. Isso chama, é o aspecto social de cada pessoa, né? A gente tende ali não a se moldar, tá? Porque se moldar parece que a gente cria outra pessoa, outra personagem para poder se encaixar ali naquele grupo. Não seria essa palavra, ou seria essa palavra, mas não com esse sentido. Na verdade, a gente pega um aspecto da nossa personalidade que a gente considera ali, que a gente julga relevante para aquele grupo. Por exemplo, um grupo de amigos X ali, você pode ter uma personalidade mais engraçada, mais divertida. O outro pode ser um grupo de amigos mais intelectual. Então você tem uma outra, né? Você traz um outro aspecto relevante da sua personalidade ali. Não é que você vai se esconder, você só vai mostrar ali uma parte diferente e tá tudo bem. E quando a gente entende isso pro digital, também é muito importante, porque eu não preciso ser nenhuma personagem e também não preciso ser a mesma Bia que é com a família, com os amigos. Então, claro, eu não preciso criar
uma personalidade nova para vir pro digital, mas eu posso trazer um aspecto ali da minha personalidade. Então, por exemplo, no meu grupo de amigos, com meu namorado, por exemplo, eu sou muito assim, eu adoro muito piadinhas bobas, sabe? Aquelas piadinhas assim, as mais bobas possíveis, as mais sem graças possíveis, e eu acho engraçado, eu rio, mas eu não trago isso pro meu digital, né? Pro meu posicionamento no digital. Bia, por que você não traz? Você tem vergonha? Não, é porque eu acho que não faz o mínimo sentido eu trazer piadas sem graça pros meus stories, pro meu feed, enfim. Agora, se alguém for me contar uma piada sem graça no digital ou qualquer outro lugar, eu vou rir do mesmo jeito. Então, quando a gente começa a entender isso, eu acho que tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. A gente para de carregar um peso de ou se achar, né, que a gente tá criando uma máscara pro digital, tipo assim, porque eu não sou 100% no digital com a minha audiência e tal. Gente, ninguém é 100%. E essa é a graça da coisa. Esse é o formato que você vai conseguir trazer o seu posicionamento de forma mais original pro Instagram. Simples, assim, ou pro Instagram ou qualquer outra rede social também. Então, quando você começa a entender isso, eu acho que tudo fica mais leve. Então, eu já passei por essa fase ali de autoconhecimento. Eu percebi qual aspecto da Bia eu queria trazer pro digital. Então não é que eu crio uma pessoa pro digital, ou enfim, é só porque realmente eu trago um outro viés ali e tá tudo bem, tá? Todo mundo faz isso e é o normal. E depois que eu descobri isso, pra a Bia do passado, até o ano passado, era uma coisa. Agora eu precisava me redescobrir. Por quê? Porque se eu queria trazer mais conexão, né, se todo esse objetivo desse projeto é trazer mais conexão, eu preciso trazer mais da Bia. Eu preciso trazer mais pontos, por exemplo, de vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe, o aspecto ali vulnerável, ele conecta mais. E não é você inventar uma vulnerabilidade, tá? Não é você inventar, que eu tenho medo disso, que eu tenho isso. Não, é você trazer uma parte que às vezes você não trazia. Então, eu, por exemplo, eu sempre fui muito vulnerável no Instagram. Nunca fui de me esconder assim em relação a medos, mas eu escondi às vezes em relação a desafios. Então muitas vezes eu passava por algumas coisas que eu não queria trazer pro Instagram. E não por medo de ser julgado, ou então por medo de perder a autoridade, não. Mas porque eu achava que eu podia dar aquela impressão de, nossa, ela só reclama. Nossa, parece que ela só passa por 1 milhão de obstáculos. Nossa, parece, sabe, aquela pessoa que você sabe. Deve ter alguém no seu ciclo de família, de amigos, enfim, que sempre acontece alguma coisa de ruim com ela, que ela é a vítima, isso, aquilo. Então eu não queria passar essa percepção pra vocês. Mas aí, com esse novo autoconhecimento, eu percebi que eu precisava. Eu percebi que eu precisava tirar de histórias que às vezes eu não queria trazer para o Instagram, tirar um conteúdo. E quando eu falo um conteúdo, não é que eu vou pegar uma doença de sei lá quem, criar um conteúdo em cima disso para poder engajar, não. É que eu vou trazer histórias mais pessoais, histórias que antes eram divididas apenas com a minha família e com os amigos, para o meu Instagram. Criar uma analogia, criar um ponto ali de partida para criar um conteúdo, ou então só um ponto de conexão mesmo, que não vire um conteúdo, mas que vire um momento de desabafo. Então eu comecei a perceber que eu queria ir para esse viés. Eu comecei a perceber que eu precisava ir para esse viés. E aí eu me perguntei na verdade, eu tô confortável com isso? Eu vou ficar confortável de ser mais vulnerável? Eu parei, analisei, refleti, percebi que sim, percebi que isso é só uma maneira de trazer uma nova conexão para vocês. E aí eu fui lá e a partir desse momento, a partir desse autoconhecimento, eu busquei mais referências. Eu busquei realmente de forma mais objetiva e não do jeito que estava, desorganizada, emaranhada, sem saber para onde ir. Então acho que o primeiro desafio que eu estava sofrendo para tirar isso do papel, esse rebrand, foi justamente isso. Então fica de lição para vocês, o ponto de partida é ser esse autoconhecimento. Antes de você fazer brainstorm, buscar referências, é primeiro você se entender para onde você quer ir e qual caminho você quer, aonde você quer chegar. E aí com isso definido, eu fui lá e comecei a pesquisar referências. Pesquisei todas as referências possíveis. YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, gente brasileira, gente de fora, tudo que você imaginar, eu pesquisei. Eu me muni de ideias novas e foi muito legal, porque agora que eu tinha tudo muito bem definido, ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil tirar as referências ali de onde eu queria trazer, o que eu queria trazer. Então, eu vi uma referência X do YouTube de fulana, beleza, eu quero trazer isso aqui. Eu vi outra referência aqui, beleza, eu quero trazer isso aqui. Então, gente, tem uma frase
muito assim usada, que eu acho que é uma das que eu mais acredito no digital: nada se cria, tudo se copia. E essa frase, né, muita gente acaba vendo isso como negativo, tipo assim, nossa, mas como assim copiado? Como assim isso é errado? Gente, não, todo mundo copia todo mundo. Não existe a Apple, que é a maior empresa de inovação tecnológica, a empresa mais valiosa do mundo. O próprio designer da Apple, ele fala que se inspirou em outros designs de outras pessoas, de outros criadores. Então, por que você, um mero criador de conteúdo, não vai se inspirar? Então, agora que eu entendi o meu ponto de partida, eu comecei a ver como que eu ia transformar isso em ação. E foi aí que eu entendi que eu precisava delegar algumas funções da minha marca pessoal. Você sabe muito bem que a minha agência, a gente já tem uma equipe lá, editor de vídeo, copywriter, design, então a gente tem uma equipe legal, então delegar nunca foi um problema pra mim. Na verdade, nunca não. Já foi sim há um tempo atrás, mas tem muitos anos, 3, 4 anos atrás. A marca pessoal da Bia, meu Instagram, meu TikTok, meu Pinterest, eu nunca tive coragem de delegar nada, porque eu pensava assim, nossa, mas eu sou social media, eu ensino outras pessoas a serem social medias, a criarem conteúdo, a produzir e tudo mais, e eu não vou produzir o conteúdo do meu próprio perfil. Eu pensava, que hipocrisia que é essa que eu vou estar pregando no meu Instagram? Mas eu percebi que esse era um pensamento muito, muito, muito burro. Porque se eu queria produzir mais conteúdo de forma mais rápida, de forma mais intensa, de forma mais estratégica, eu precisava trazer pessoas, e não pra tirar o ponto principal da Bia, não pra tirar a estratégia das minhas mãos, até porque eu amo criar estratégia. Eu acho que assim, modéstia à parte, eu crio muito bem, e eu não delegaria essa parte, porque, né, como eu falei, eu gosto. Minha pós é em estratégia, então tudo que eu faço, né, em relação ao Instagram, meu conteúdo dos meus clientes, é voltado com os meus conhecimentos. E como é um perfil pessoal, eu acho sim, eu acredito sim que eu que tenho que ficar ali no meio de tudo, né, no centro de tudo, na verdade. Então não deleguei essa parte ainda sou eu que cria a estratégia, cria o conteúdo, cria os objetivos, o cronograma, tudo sou eu que crio. Mas eu comecei a pensar, na verdade, onde mais me travava, onde que fazia eu ter preguiça de criar conteúdo. Lembra que eu falei com vocês, acho que foi no primeiro vídeo, carrossel? Gente, eu crio carrossel com muita facilidade, sequências de story eu crio com muita facilidade, eu adoro criar conteúdo. Se eu sentar aqui, eu consigo produzir 10 carrosséis de uma única vez, sem precisar ir pro ChatGPT, pro Google, pra nada. Se for um conteúdo que eu domine, eu crio rapidinho e de forma muito fácil, muito rápida. Só que Reels já era um problema mais, porque Reels, beleza, eu consigo criar roteiro, mas os meus roteiros eu sentia e eu sabia que não eram tão envolventes, que não tinham uma história por trás, uma analogia. Eu não sabia envolver tanto assim a minha audiência da forma que eu precisava. Então, até o tempo atrás, né, até esse novo projeto, enfim, dessa reconstrução do meu negócio, os meus roteiros eles estavam bons, porque ali eu não estava querendo muito trazer uma influência para minha marca pessoal, eu estava tentando trazer mais engajamento, seguidores, autoridade, claro, porque quando vocês me viam explicando, mesmo que do meu jeito, vocês conseguiam entender a didática, vocês conseguiam ver, poxa, se eu entendi isso aqui com a Bia de um vídeo de 30 segundos, imagino que eu vou entender numa aula que ela der de 1 hora e meia, um curso inteiro. Então isso já estava me suprindo as necessidades que eu estava tendo ali naquele momento. Mas enquanto eu estou passando por esse rebrand, eu percebi que eu precisava de algo a mais. Eu percebi que eu precisava de algo muito melhor, muito mais estruturado e muito mais intencional. E foi aí que eu decidi delegar a minha produção de roteiro de vídeo, de Reels, tá? YouTube, aula, óbvio que não, eu ainda vou fazer, até porque esses vídeos aqui nem tem roteiro, mas a parte de Reels, sim, eu quero trazer alguém, eu queria trazer alguém para dar outra visão também, sabe? De tudo que eu tava produzindo. Eu sempre produzi o mesmo estilo de Reels, do mesmo jeito, então trazer um novo ar seria muito interessante. Então eu fui lá e procurei pessoas capacitadas para me ajudarem a fazer isso. E, gente, eu falo com vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei em relação à parte de delegar conteúdo. Então, assim, hoje eu ainda crio minha estratégia, crio meu cronograma, mas os Reels, eles são delegados. E não todos, tá? Eu delego ali o Reels 8 por mês, o resto eu mesmo que crio, eu mesmo que produzo. Mas vocês vão perceber bem a diferença, tá? Nos meus vídeos produzidos para os vídeos, né, editados não, né, roteirizados por outra pessoa. E tudo isso foi muito legal, porque assim, a gente começou a fazer, né, a gente começou esse projeto de delegar o roteiro de vídeo, acho que essa pessoa, ela sentiu que eu estava meio apreensiva, porque eu nunca deleguei nada do meu Instagram, né, fora design, edição de vídeo, enfim, mas o conteúdo em si, sempre fui eu que criei. E eu falei, cara, e se eu delegar pra alguém, a pessoa perceber que não fui eu, ou então, assim, perceber não, né, que eu tô contando aqui abertamente pra vocês, mas e se a pessoa sentir minha falta, falar que aquele conteúdo não tá na minha cara, e eu fico com muito medo disso, e eu passei pra essa pessoa
esse medo, eu passei pra roteirista esse medo. E o que ela fez? Ela falou, Bia, vamos fazer uma reunião de briefing, assim, uma reunião bem completaça. Eu falei, não, perfeito, vou confiar. Gente, essa reunião durou, assim, quase 2h30. Foi muita história, muita coisa, muita visão. Então eu falei tudo que eu precisava ali pro meu conteúdo, tudo que eu queria. Eu falei desde a minha época ali de medicina veterinária, né, onde eu fiz a graduação, até de fato a construção do meu perfil, quando eu fui diretora de marketing, quando eu fui diretora de endomarketing, quando eu trabalhei com IES. Então tudo isso eu fui contando passo por passo, ponto por ponto, quando eu comecei a minha mentoria. Então foi bem legal, foi bem assim, divertido primeiro rever isso tudo assim da minha história, porque a gente vive, né, o dia a dia, então a gente não lembra tudo que a gente passou. Então trazer isso assim em voz alta ainda foi muito legal, foi muito gostoso reviver isso. Pra quem não sabe, eu sou muito como que chama, gente? Quando a pessoa gosta muito de viver o passado. Eu esqueci a palavra, mas enfim, eu gosto muito de viver esse passado, eu gosto muito de reviver esses momentos, então foi bem interessante. E claro, né, além disso, ela também conseguiu me conhecer 100%, ela já me seguia, já me acompanhava, mas ela saber a minha história, a minha visão foi essencial, porque ela conseguiu trazer exatamente o que eu quero trazer pro meu perfil. Foi assim, foi um misto de sensação, de felicidade, de emoção também por conseguir, né, por ela ter conseguido pegar tudo isso. E quando ela criou esses roteiros e me enviou numa reunião, gente, foi muito legal. Porque todos os roteiros, eles traziam exatamente o que eu tinha pensado em trazer. Só que eu não sabia colocar isso em palavras que ficasse fluido, que ficasse envolvente, que ficasse de uma forma que você queira ver o vídeo do começo até o final. Então foi muito gostoso de verdade, assim, foi uma experiência muito legal. Eu vou continuar com ela todos os meses, né? Então a gente vai ter vídeos aqui no meu perfil do Instagram, na verdade, onde ela vai criar os roteiros, e vão ter vídeos também onde eu vou criar os roteiros. Então acho que vocês vão conseguir ver bem a diferença, né? Os meus, eles são mais didáticos, mais diretos, o dela tem mais uma história, um envolvimento, então acho que vai ficar bem legal, assim, essa diferença e esse complemento também, na verdade, né? Para pessoas que gostam de um mais didático, para pessoas que gostam de um mais envolvente, mais com encantamento ali no final. E além dela, né, de roteirista, eu também trouxe o filmmaker. Eu enrolava muito para gravar vídeo. Além de não gostar tanto dos roteiros, eu também odeio ficar montando o cenário, montar a iluminação, montar a câmera, tripé, e sobe, desce. E eu falei, cara, eu tenho preguiça disso. Isso é uma coisa também que me trava. Então, além do roteiro, gravar também me travava. Mesmo com tripé, mesmo com câmera boa, mesmo com iluminação boa, eu ainda arrumava desculpa pra não gravar. Então, às vezes, eu até gravava, mas eu não gravava do jeito que eu queria. Então, às vezes, eu queria um cenário diferente, eu queria uma movimentação, eu queria fazer transição de cenário pro outro, mas eu ficava com preguiça de gravar. Eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso, mas eu passava todo santo dia que eu ia lá pra fazer uma captação sozinha, eu tinha esse problema. Então, o que eu fiz? Sentei, analisei, me avaliei e percebi que eu também precisava de um filmmaker. Mas essa roteirista, ela acabou mandando pra gente, né, o roteiro finalizado ontem, 8 horas da noite só. E aí, hoje, 8 horas da manhã, ele já vinha pra cá. Então, a gente não teve tempo ali pra poder preparar tudo, pra poder estudar, pra poder ficar mais fluido, mais rápido. A gente tinha que parar, olhar e tudo mais. E, claro, gente, não foi culpa da roteirista. Eu que pedi ali um prazo mais apertado, porque próxima semana eu já viajo, e aí eu vou passar 2 semanas fora e volto só em junho, né? Então, assim, ia ficar muito tempo sem eu poder gravar vídeo. Eu já queria lançar isso pra vocês, esses vídeos ali do Rebrand antes. Então, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente, tá? Só se eu mude ali muito de ideia, mas provavelmente ele vai sair, ou já saiu, não sei que dia que vai sair esse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês, mas na semana do dia 26 de maio. Então, no dia 26 de maio eu quero postar o primeiro vídeo, aí pula um dia no dia 27, pula outro dia no dia 29 e assim vai. Então, são 4 vídeos dessa sequência ali de Rebrand, e no final a gente vai fazer um CTA para um curso, para um treinamento, para um evento. Eu tô pensando em o que a gente vai fazer. A gente tá estruturando, tá? Hoje ainda tem 3, 4 semanas ainda até chegar nessa data, mas a gente tá estruturando, né, para ver o que eu vou lançar no final ali desse Rebrand, tá? Provavelmente vai ser um treinamento gratuito, tá? Para gerar mais valor ali para tudo que eu tô falando, né? Então a gente vai trazer muito esse viés. A gente escolheu um viés. Eu não vou falar para vocês o viés, eu vou deixar pro próximo vídeo, porque eu acho que eu vou aprofundar toda essa big idea que a gente criou. Mas só para vocês entenderem, a gente criou toda uma narrativa muito legal, uma narrativa que eu acredito muito para poder lançar esse rebrand, para poder lançar essa nova marca pessoal. Então, assim, ficou tudo do jeito que eu queria. Acho que a ideia ficou sensacional. Eu vou trazer uma ideia, na verdade, eu acho que eu vou dar um pequeno spoiler para vocês, mas é uma ideia
sobre uma nova liberdade, sobre a gente entender a liberdade, né? Muitas vezes a liberdade que a gente conhece no digital é uma liberdade ilusória, é uma liberdade que é, na verdade, uma prisão bonitinha, né, que a gente coloca ali com outro nome, que é uma liberdade. Mas, gente, você trabalhar 8 horas, 9 horas da noite, é porque eu vou pro café trabalhar 9 horas da noite, isso não é liberdade, isso é prisão, tá? Porque você trabalha, né, assim, claro que depende da pessoa. Se você, por exemplo, eu durmo de manhã, ou então eu me cuido de manhã, ou então eu vou pra academia e tal de manhã, e aí de tarde, de noite eu prefiro trabalhar. Claro que tem casos e casos, mas normalmente você acorda, né, ali cedo, você começa a trabalhar 8 horas, trabalha de tarde, e trabalhar ainda de noite, acaba que fica, assim, confia no que eu tô falando, fica muito exaustivo. Eu sei que às vezes a gente acha que a gente precisa fazer isso pra poder ter sucesso, porque meus pais fizeram, porque fulano de tal faz isso, tem sucesso, eu preciso fazer também. Mas calma, a gente vive uma realidade onde cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminho. E quando a gente começa a entender isso, gente, tudo fica muito mais fácil. Porque, cara, é muito simples, sabe? A gente fica tão iludida com coisa digital, que tem que trabalhar até 3 horas da manhã, tem que acordar 5 horas, tem que correr, tem que ir pra banheira de gelo, tem que fazer isso, fazer aquilo, e não são nem 6 horas da manhã ainda. E a gente começa a achar que a gente precisa disso pra poder sobreviver, para poder ter sucesso. Mas às vezes, mais uma vez, como eu falei no vídeo passado, o seu sucesso é diferente do sucesso do outro. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a trazer mais liberdade para nossas escolhas. Então, beleza, eu deleguei essas duas partes de roteiro e de filmmaker, e eu também comecei a investir no meu cenário. Assim, no meu cenário foi coisa bem básica, porque eu acho que a minha casa em si eu já montei pensando nisso, tá? Então cada ponto aqui da minha casa, ele é um ponto bonito visualmente, até porque eu gosto também de estar numa casa bonita, né? Óbvio, mas também em relação ao cenário. Então vocês viram que eu já gravei esse vídeo, esses episódios. Ali na minha sala de arte, que é uma sala que eu separei só pra cerâmica, pra pintar, enfim. Então é uma sala voltada ali pra arte, pra eu construir. Lego também, eu comprei Lego até hoje eu não abri aquele Lego. Já tem acho que uns 2 meses que eu comprei, porque eu tô com preguiça mesmo, mas eu quero fazer, vou me dar uma mini férias aqui no meio do ano. Então eu vou separar um tempinho ali pra fazer esse Lego. Mas é uma sala de arte, então o primeiro episódio foi lá. O segundo episódio foi aqui em cima, né? Meu apartamento ele é duplex, então ele tem uma parte aqui em cima, que é uma parte com frigobarzinho, com os quadros, né, com aquela prateleira que vocês viram, prateleira não, aquela mesinha ali de centro que vocês viram, então eu coloquei algumas coisinhas em cima também. Vai chegar também, né, o que eu comprei pro cenário, pra melhorar ainda mais, eu comprei uma poltrona pra ficar naquela área ali, uma poltrona verde, gente, linda, 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 a gente vai ficar super a cara do cenário. Eu já tinha pedido ela, na verdade, em fevereiro, mas aí foi no Mercado Livre e ela não chegou, mas assim, o cara me deu o reembolso, né, não chegou, mas ele me deu o reembolso, e aí eu pedi de novo, né, de outra loja, mas a mesma poltrona que eu acho linda, e aí vamos ver se vai chegar para incrementar ainda mais o cenário. Além disso, além do cenário, eu também comprei uma lente para essa câmera aqui. Então essa lente aqui, ela é muito boa, ela me ajuda muito, ela é perfeita, é a lente da própria câmera. Só que, para ter uma qualidade ainda melhor e outro tipo de ângulos, tá? Um ângulo maior e um ângulo menor, eu preciso ter essa lente. Preciso é uma palavra forte, tá? Mas é bom ter essa lente. A lente foi um pouco carinha, a poltrona também, mas eu acho que tudo é investimento. Então a poltrona, claro, é uma coisa que eu vou levar pra vida, né? É uma coisa que vai ser da minha casa aqui, quando eu me mudar, enfim, eu vou levar a poltrona junto, já vai ser algo que eu queria usar mesmo, e agora pro cenário, melhor ainda. E também a lente, eu conversei com outras pessoas que entendem disso, né? Porque eu não entendo nada de fotografia, de vídeo, enfim. Eu conversei com outras pessoas e elas falaram que a lente, além dela ser boa, essa que eu escolhi, ela também é bastante durável, né? Então lente de câmera, gente, você paga muito caro, tá? Então a minha tá na faixa ali de 3.800, mas você também tem ela ali por muito tempo. Então é interessante, vou testar pra vocês. Então esse vídeo ainda é sem a lente. Quando eu começar o vídeo com a lente, eu falo pra vocês, se vocês quiserem ver ali a diferença, posso colocar o link também, tá? Eu não vou ganhar nada em cima disso, não é publi, mas eu posso colocar o link ali se eu gostar, se vocês quiserem também saber. Mas pro equipamento eu acho que foi essas duas compras que eu fiz. E enquanto tudo isso estava acontecendo, pessoas, equipamentos, decisões, eu fui pro lado mais estratégico também. Então eu fiz ali a parte de delegar, fiz a parte de equipamento que eu precisava comprar para melhorar ainda mais. E agora eu comecei a fazer a parte, agora não, tá, gente? Agora que eu vou falar para vocês, mas eu comecei a fazer desde a semana passada uma parte estratégica que é a análise de concorrência, que é o benchmarking. Eu nunca tinha parado, é uma palavra forte,
forte, mas eu já tinha feito isso há um ano e meio atrás, que era análise de concorrência. Isso, gente, é meio hipocrisia da minha parte, porque eu falo com os clientes que a gente precisa fazer a cada 6 meses, a cada 1 ano, assim, no máximo ano, tá? Mas o ideal ali é a cada 3, 6 meses para você fazer uma análise de concorrência, para saber quem chegou, o que mudou, se o concorrente seu mudou alguma coisa, melhorou, teve um diferencial diferente, lançou alguma coisa nova. Então, assim, eu no meu Instagram, eu já sigo alguns concorrentes, tá? Que na verdade são concorrentes, é porque esse nome tem um peso muito grande, né? Parece concorrente, parece que é alguma coisa que a gente tá brigando ali. Mas eu sigo muitos concorrentes porque são meus colegas de profissão, colegas de trabalho. Então, às vezes, a maioria, eu tenho uma comunicação, eu tenho uma amizade, eu tenho uma troca ali muito legal. Então, eu já sigo eles, né, naturalmente. Só que normalmente a gente fica tão bombardeado de informação o tempo todo que no meu Instagram eu prefiro não ver tanto o Instagram de outros social medias. Eu gosto de ver conteúdos de empresários, de pessoas que falam de vendas, de comercial. Então eu prefiro falar de coisas, né? Eu prefiro, na verdade, ouvir e ler coisas diferentes da minha bolha. Então, claro, né? Eu tenho outros cursos, mentorias, enfim, que eu faço para poder cada vez mais melhorar o meu serviço social media, o meu trabalho, a minha estratégia. Mas no meu Instagram, no meu dia a dia, eu prefiro ver outro tipo de conteúdo. E aí o meu algoritmo, ele já entendeu isso, obviamente, e ele sempre me manda esses outros tipos de conteúdo. Só que vez ou outra, eu sei que eu preciso entrar em cada perfil de social media que é meu concorrente, avaliar o que ele está produzindo, o que ele está lançando, como que tá os stories, como que estão os posts, os reels, as legendas. Claro que não é para copiar, óbvio, mas eu preciso entender ali o que ele mudou, será que vale a pena eu mudar também? Então, tudo isso a gente precisa fazer. E eu tava deixando isso de lado porque, mais uma vez, o meu foco estava sendo na agência e não ali no meu perfil pessoal. Então, semana passada, eu fiz toda essa análise de concorrência, eu pesquisei concorrente por concorrente, pesquisei inclusive em qual posição que eu tô em relação ao número de seguidores ali dos meus concorrentes, tá? Em relação ao público feminino e ao público geral, de homens e mulheres. Então tudo isso eu pesquisei para cada vez mais ir subindo. Hoje, tá? Não vou falar em qual posição eu tô, mas eu tô no top 10. A minha meta é até o final do ano chegar no top 5. Bia, por que você não fala no top 3, no top 1? Primeiro, porque não é minha meta de vida. Eu não quero ser a mais conhecida do mercado de social media. Eu quero ser, na verdade, respeitada, reconhecida pelo meu trabalho, ter autoridade no que eu falo, né? Ter compromisso, ter transparência. Mas nunca foi a minha meta de vida. Ser a primeira e de todos, e sei lá o quê. A que ganha mais grana. Nunca foi isso. Então, eu não quero chegar nesse top 1, tá? Ou top 3. Top 3 eu até acho que poderia chegar, tá? Assim, próximo ano, quem sabe, eu repenso nessa meta. Mas esse ano é chegar no top 5. Quando eu chegar, eu venho aqui e falo com vocês. A cada posição que eu vou subindo, eu vou falando com vocês. Mas hoje estou no top 10 e a minha meta ali até o final do ano é chegar no top 5. Eu acho que não é difícil, tá? Chegar. Assim, os 3 primeiros que, né, eu coloquei ali na concorrência, eles estão muito grandes. São muito grandes mesmo, mais de 400 mil seguidores. Então, chegar neles até o final do ano é quase impossível e também, mais uma vez, não é o que eu quero. Mas o top 5 ali, eu consigo bater. O top 5 tá ali a mais de 150 mil seguidores. Hoje eu tô com 64,7, se eu não me engano. 63, 64. Gente, agora me fugiu, mas acho que é 64,7. Então, eu tô com isso agora, né? Hoje que eu tô gravando esse vídeo, e a minha meta até o final do ano é chegar a mais de 150 mil seguidores. É uma meta muito ousada, muito mesmo, mas quem sabe, né, eu falando isso em voz alta, criando, né, colocando essa meta pra fora, eu tenha mais garra ainda de fazer acontecer. E claro, se por um acaso eu não tiver essa garra, né, na verdade garra eu vou ter, mas se por um acaso esse resultado não chegar, eu não vou ficar triste, não vou ficar com vergonha, porque eu falei isso no vídeo e tal. Não, isso acontece. Mas eu quero, assim, eu queria muito, gente, eu queria muito ver esse vídeo no final do ano e falar que eu consegui atingir essa meta de passar dos 150 mil seguidores, ou seja, mais que dobrar o meu número de seguidores. E lembrando que eu tô há 5 anos digital. 5? Com o meu Instagram, com esse Instagram, eu estou há 4 anos. E até nesses 4 anos eu consegui esse número de seguidores. Então eu vou ter que dobrar, mais que dobrar, na verdade, em menos de 7 meses, né? Mas vamos ver o que vai dar ali em relação a esse resultado. Mas eu tô bem animada. Mas o ponto importante tá que essa meta de número, eu não quero ser só um número, eu quero ser uma memória. Eu quero ser lembrada como um insight que a pessoa teve. Nossa, eu lembrei da Bia porque eu tive um insight legal. Nossa, eu lembrei da Bia porque ela falou uma coisa que tocou meu coração. Nossa, eu lembrei da Bia porque ela fez um post que me transformou de alguma forma. Então, essa meta de chegar no top 5 não é uma meta de número apenas. É uma meta muito mais para ser memorável, para as pessoas olharem meu Instagram, então olharem um post meu e lembrar de mim por alguma transformação que eu gerei na vida das pessoas. E quando eu fiz essa pesquisa de concorrência, eu pesquisei também outros perfis menores, maiores, enfim, e eu entendi que
o meu perfil, né, o meu nicho, na verdade, ele tem profissionais muito bons, assim, incríveis, que falam muito bem, que trazem um conteúdo muito de valor, mas eu percebi que o que falta, na maioria deles, assim, 90%, é conexão. E olha que legal, esse já era o diferencial que eu queria trazer dessa conexão. Então, quando eu fiz esse análise de concorrência, isso só se concretizou. Eu só tive mais certeza, né? Eu tive mais certeza ainda que era isso que eu precisava para se tornar o meu diferencial no meu dia a dia, no meu perfil, no meu negócio. Tá todo mundo falando de fórmula, algoritmo, mudança no Instagram e tudo mais, mas quem tá falando sobre a verdade? Quem tá mostrando o bastidor real? Quem tá trazendo como eu tô trazendo essa forma bem mais humana, bem mais próxima, bem mais, né, olho no olho, cara na cara ali. Então isso foi uma coisa bem legal que eu consegui trazer esse digital, que eu indico inclusive vocês a fazerem, tá, no negócio de vocês. É trazer mais conexão, trazer mais o lado vulnerável mesmo, que é o que eu falei lá no começo do vídeo. Entender que com o movimento vem clareza. E com clareza vem a constância. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa ser o melhor do mundo, ter o melhor equipamento do mundo, ter a melhor equipe, não. A gente precisa ser constante. A gente precisa ter um poder de impacto na nossa audiência muito grande. E já foi feita pesquisa, tá? Que a gente precisa aparecer de 2 a 3 vezes por semana para ser lembrado ali na hora de compra, na hora de uma fala, na hora de uma conversa. Então, se você quer gerar algum tipo de impacto, você não pode postar 1 vez por semana. Você não pode postar 2. Ah, você falou que é 2 a 3, tá? Mas eu tenho certeza que se você postar 2 a 3, nem sempre essas aqui vão aparecer para aquela mesma pessoa. Então você precisa aparecer de 2 a 3 vezes na mesma semana para a mesma pessoa. Então comece a produzir, faz o seu primeiro vídeo, faz o seu primeiro story. Então se você tá vendo esse vídeo e você acha que alguma coisa ali ligou em você, acendeu, você fala, nossa, isso que a Bia falou faz sentido, eu preciso começar. Toma esse vídeo como um sinal do universo, um sinal, enfim, do que você quiser chamar. Mas tira esse projeto do papel, sabe? É difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Em uma semana, né? Já tem 2 semanas ali que eu tô fazendo meu rebrand, mas em uma semana eu consegui tirar tudo do papel. Eu consegui trazer vida para as minhas ideias. A única coisa que falta é o YouTube, né? O YouTube, assim, eu tô gravando esses episódios, mas eu quero gravar um outro formato também de conteúdo, outro quadro. Tem um quadro, né, diário reconstruindo o meu negócio, mas eu quero também gravar outro quadro de conteúdo mesmo ali com um novo formato. A única coisa que não saiu do papel foi isso, mas já saiu uma parte, que eu já fiz o roteiro, já fiz a gravação dos takes, agora é só eu complementar a narração, a gravação, a edição, mas o vídeo em si já está meio caminho andado. Então, tira a ideia do papel. Usa isso aqui como uma motivação, como algo assim que é muito mais fácil que a gente imagina. Eu tô aqui, sei lá quantos minutos tem esse vídeo, mas enfim, em um vídeo de sei lá quantos minutos eu consegui explicar todo o processo que eu fiz pra tirar tudo do papel. E claro, tá, tem as suas limitações e também tem o seu caminho. Às vezes o que eu tô seguindo não é o que você quer seguir, tá tudo bem. Bia, eu não queria contratar roteirista, eu queria contratar alguém, por exemplo, fazer o meu design, que eu acho melhor, contrata. Bia, design, né? Ou então, Bia, roteiro eu sei fazer, eu só não consigo fazer carrossel, então eu quero trazer uma pessoa pro carrossel, contrata. A ideia desse vídeo não é que você siga fielmente tudo que eu faço, óbvio. A ideia desses vídeos, desses episódios, é que você entenda o que eu fiz para você conseguir ajustar para sua realidade. E isso que é o mais importante. E quando você faz isso, você começa a perceber que o caminho, ele é um só. Você precisa seguir aquela constância, você precisa seguir o passo a passo para poder alcançar o que você quer alcançar. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo episódio do nosso diário Reconstruindo o Meu Negócio.